Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Jorge Nicola e também do jornalista esportivo Carlos Cereto, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar um pouco da Adidas, né? Dessa negociação que se arrasta com o Corinthians há alguns dias, desde quando o Augusto Melo estava no poder. Hoje, Augusto Melo está afastado, né? Até o dia 9 de agosto, onde acontece aí a votação, né? Do sócio para confirmar ou reconduzir Augusto Melo ao poder. Mas o assunto agora é a Adidas. A empresa aí norte-americana acabou aí oficializando, na verdade é uma empresa alemã, né? Acabou aí oficializando a proposta para o Corinthians para ser a nova patrocinadora de materiais esportivos do Corinthians. A Nike sempre disse que ia cobrir, né, os valores, né, oferecidos aí pela Adidas. Mas o que me parece que a Nike está um pouco desanimada porque os valores são estratosféricos. Lembrando que a Nike está fornecendo material esportivo para o Corinthians desde 2003. Ou seja, já são mais de 20 anos fornecendo material para o Corinthians. A proposta da Adidas eu acho espetacular, acho excelente, porque a Adidas quer pagar o Corinthians 86 milhões de reais fixo por ano, aí num lapso temporal de 10 anos. Agora, vamos falar dos detalhes dessa negociação, dos valores, onde serão destinados esses 86 milhões de reais. Os valores são da seguinte forma: 18 milhões será fixo para o Corinthians. 35 milhões de reais é em royalties. 20 milhões de reais é de material esportivo. 10 milhões de reais é de um adiantamento. E 3 milhões de reais de verba de marketing, né? Então, detalhe desse contrato é que se o Corinthians conseguir vender acima de 1 milhão de peças de material esportivo, o Timão receberá por peça R$25. Eu não sou bom de matemática não, mas vamos fazer um cálculo mais ou menos aqui para vocês entenderem. E esses materiais estão inclusos aí camisa, meião, short, uma série de outras coisas. Se o Corinthians vendeu 1 milhão de peças, né, vezes R$25 que o Corinthians tem direito por peça, isso daria 25 milhões de reais a mais para o Corinthians por ano. Com a Nike, o Corinthians vende hoje em torno de 700 mil peças. Mas vamos lá, vamos dar um detalhe da situação. Só que por que o Corinthians está insatisfeito com a Nike? Porque a Nike tem deixado faltar material esportivo, principalmente para crianças e mulheres. Então a loja do Corinthians só não tem vendido mais porque a Nike está deixando faltar material. Por isso que o Corinthians está tentando negociar com outra empresa e, nesse caso, a Adidas chegou firme, forte, para fazer essa negociação com o Corinthians. Augusto Melo iniciou essa negociação, só que Augusto Melo dizia que era 1 bilhão de reais, 100 milhões por ano em 10 anos. A gente depois descobriu que não são todos esses valores, né? Mas mesmo assim, os valores do Corinthians são estratosféricos.
Porque o Palmeiras com a Puma é em torno de 50 milhões que recebe por ano, a patrocinador de material esportivo. O Flamengo, né, é em torno de 70 milhões, né? Então, o Corinthians passaria a ser aí um dos times brasileiros que tem um patrocínio maior. Só que, infelizmente, né, a gente fica triste porque entra dinheiro no Corinthians e o Corinthians é um time que cada dia que passa está mais endividado. Por quê? Por quê? Desculpa. Por quê? Por causa da má gestão. O Corinthians tem uma péssima gestão. Sai presidente, entra presidente e o Corinthians, cada dia que passa, tá pior. Dentro e fora de campo. É lamentável. Mas o Corinthians é um dos times que mais vende no mundo. Tem vários tipos de patrocinadores milionários. São valores estratosféricos. Então, o dia que o Corinthians passar a ser gerido por pessoas competentes, por pessoas que todos estão em prol do Corinthians, não em prol do seu umbigo, o Corinthians será o maior time do mundo, sem sombra de dúvida. Porque tem quase 40 milhões de torcedor e uma torcida apaixonada, onde que todos os jogos tem mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, gerando em torno de 3 a 4 milhões por renda. Mas infelizmente a gente sabe que no Corinthians muitas pessoas não estão pensando no Corinthians, e sim no seu umbigo. Gente, vamos mudar de assunto para fechar o vídeo. Vamos falar de uma grande treta que está aí repercutindo muito nas redes sociais. Cada pessoa tem a sua opinião. É a treta entre Memphis Depay e o apresentador craque Neto dos donos da bola da TV Bandeirante. Memphis Depay acabou aí lançando uma música falando da cidade de São Paulo, e dentro dessa música ele acabou detonando o craque Neto. Lembrando que dias atrás Neto acabou aí tecendo duras críticas contra Memphis Depay, né? Como o Memphis é muito amigo do Neymar e o Neto critica muito o Neymar deve ter passado algumas referências, né? Então o Memphis, ele falou que o Neto está aí pagando de doido, né? E sempre ganhando dinheiro quando se fala dele. Memphis lembrou que o Timão estava na fila aí há mais de 6 anos sem conquistar nada. E segundo as palavras do Memphis, com sua chegada ao Corinthians, com 6 meses, o Corinthians saiu da fila, conquistando o Paulistão diante do seu maior rival, Palmeiras. Rapaz, o bicho tá pegando, hein? Tá pegando, porque são dois caras de personalidade forte, né? E o Memphis lançou essa música logo no momento que tem bastante informação, segundo a imprensa turca, né? Que o Memphis Depay está acertando a sua transferência para o Besiktas, da Turquia, né? E a multa do Memphis no Corinthians é uma multa muito pequena, porque são 10 milhões de euros por mês embora para o exterior. E se o próprio Memphis quiser ir embora pagar 5 milhões de euros, o Corinthians também tem que liberar. Só não podemos esquecer que 10 milhões de euros significa mais ou menos 64 milhões de reais. Só que o Corinthians, esses 10 milhões de euros não é do Corinthians, porque só é do Corinthians 50%. Então, com a saída do Memphis, a provável saída do Memphis, o Corinthians receberia aí apenas 32 milhões de reais. E aí, fiel, o que vocês acham dessa confusão entre craque Neto e Memphis Depay? Quem tá certo, quem tá errado? Qual a sua opinião? Vocês concordam com o Memphis? Discordam do Memphis? Concordam com o craque Neto de tecer duras críticas contra o Memphis? Qual que é a opinião de vocês? Quero que vocês usem o espaço aqui no vídeo para registrar seu comentário, deixando também aquele like, por causa que o like mostra para o YouTube que vocês estão gostando do conteúdo. YouTube começa a recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição da comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.